Senhora, de José de Alencar. Primeira parte, o preço. Capítulo 1. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o centro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento do corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Disse muita coisa que não repetirei agora, pois a tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos que se usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condenser com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar a sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não deveria exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como o prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Daí provinham, talvez, a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador que eriçavam a sua beleza, aliás, tão correta e cinzelada para a meiga e serena expansão da alma. Se o lindo semblante não se impregnasse constantemente, ainda nos momentos de cisma e distração, desta tinha de sarcasmo, ninguém veria nela a verdadeira fisionomia de Aurélia, e sim a máscara de alguma profunda decepção. Como acreditar que a natureza houvesse traçado as linhas tão puras e tão límpidas daquele perfil para quebrar-lhes a harmonia com um riso de uma ironia pungente? Os olhos grandes e rasgados, Deus não os aveludaria com a mais inefável ternura, se os destinassem para vibrar chispas de escárnio. Para que a perfeição estatuária de talhe se filde, se em vez de arfar ao suave influxo do amor, ele devia ser agitado pelos assomos do desprezo? Na sala, cercada de adoradores, no meio das esplêndidas reverberações de sua beleza, Aurélia, bem longe de inebriar-se de adoração produzida por sua formosura e do culto que lhe rendiam, ao contrário, parecia unicamente possuída de indignação por essa turba vil e abjeta. Não era um triunfo que ela julgasse digno de si a torpe humilhação dessa gente ante sua riqueza. Era um desafio que lançava ao mundo, orgulhosa de esmagá-lo sobre a planta como um réptil venenoso. E o mundo é assim feito, que foi o fulgor satânico da beleza dessa mulher, a sua maior sedução. Na acerba veemência da alma revolta, pressentia-se abismo de paixão,
e entrevia-se que porcelanas de volúpia havia de ter o amor de virgem bacante. Se o sinistro vislumbre se apagasse de súbito, deixando a formosa estátua na penumbra suave da candura e inocência, o anjo casto e puro que havia naquela, como em todas as moças, talvez passasse despercebido pelo turbilhão. As revoltas mais impetuosas de Aurélia era justamente contra a riqueza que lhe servia de trono, e sem qual nunca por certo, apesar de suas prendas, receberia como rainha desdenhosa as vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo considerava ela o ouro um vil metal que rebaixava os homens, e no íntimo sentia-se profundamente humilhada, pensando que para toda essa gente que a cercava, ela e sua pessoa não merecia só das bajulações que tributavam a cada um de seus 1000 contos de réis. Nunca da pena de algum Chatterton desconhecido saíram mais cruciantes apóstrofes contra o dinheiro do que vibravam muitas vezes o lábio perfurado dessa feiticeira menina no seio de sua opulência. Um traço basta para desenhá-la sob esta face. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderia obter no mercado matrimonial. Uma noite, no cassino, Alicia Soares, que fazia-se íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca de Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegava recentemente da Europa. É um moço muito distinto, respondeu Aurélia sorrindo. Vale bem como noivo 100 contos de réis, mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço. Lícia, não me contento com esse. Riam-se todos destes ditos de Aurélia e os lançavam à conta de gracinhas de moça espirituosa. Porém, a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não casavam de criticar esses modos desenvoltos impróprios de menina bem-educada. Os adoradores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério do preço de sua cotação no rol da moça e longe se agastarem com a fraqueza. Divertiam-se com o jogo que muitas vezes resultava do ágio de suas ações naquela empresa nupcial. Dava-se isto quando qualquer dos apaixonados tinha a felicidade de fazer alguma coisa contendo da moça satisfazer-lhes as fantasias, porque nesse caso ela elevava-lhe a cotação, assim como abaixava a daquele que a contrariava e incorria em seu desagrado. Muito devia a cobiça embrutecer esses homens ou cegá-los à paixão, para não verem o frio escarnário como que Aurélia os ludibriava nestes brincos ridículos que eles tomavam por gracias de menina, e não eram senão ímpetos de uma irritação íntima e talvez mórbida. A verdade é que todos porfiavam, às vezes colhidos por desânimo passageiro, mas logo restaurados por uma esperança obstinada. Nenhum se resolvia a abandonar o campo, e muito menos o Alfredo Moreira, que parecia configurar a cabeça do rol. Não acompanharei Aurélia em sua efêmera passagem pelos salões da corte, onde viu jungido ao seu carro de triunfo tudo o que a nossa sociedade tinha de mais elevado e brilhante. Proponho-me unicamente a referir-me o drama íntimo e estranho que decidiu do destino desta mulher singular.